Olá! Hoje a gente tem um material aqui, olha, fascinante. São trechos de O Vampirismo da Lenda ou Real, do Roberto Ambellan. Normalmente a gente pensa em vampiro e já vem, sei lá, Drácula, ficção, né? Mas o Ambellan, ele segue um caminho um pouco diferente. Ele sugere que talvez a lenda seja um eco, assim, meio distorcido, de fenômenos reais. Fenômenos históricos, psíquicos, que desafiam o que a gente entende por vida, morte, até a presença física mesmo. A imagem que acompanha o texto é bem sombria. Captura essa coisa do mito, mas vamos ver o que mais tem por trás, né? Ok, vamos mergulhar nesses relatos que parecem desafiar a lógica, exatamente. E o ponto central do Ambellan é justamente esse questionamento, sabe? Ele junta casos que vão, assim, desde a antiguidade até umas investigações mais formais. E o argumento é que essa linha entre o fim biológico e a persistência de alguma forma de consciência, talvez, ou energia vital, pode ser bem mais tênue do que a gente pensa. Não é só folclore, entende? É examinar registros, fenômenos, com um olhar diferente. E um dos pilares que ele usa para isso são aqueles relatos de corpos incorruptos, certo? E não é momificação, né? Ele deixa claro, são cadáveres achados anos depois, mas flexíveis, com sangue líquido aparentemente. O livro até cita o caso do padre Charbel, lá no Líbano. O corpo dele ficou décadas assim, soltando um líquido avermelhado. Isso já é, nossa, muito estranho. Sim, sim. E não é um caso isolado, né? O que dá força para o argumento do Ambellan são os relatórios oficiais do século XVIII, vindos da Sérvia, da Hungria, que na época eram do Império Austríaco. Médicos e oficiais militares, gente do governo mesmo, foram mandados para investigar uns surtos de mortes que o pessoal atribuía a vampiros. E eles documentaram, assim, formalmente, exumações onde o corpo do suspeito estava intacto, conservado, com sangue na boca e tudo, enquanto outros corpos ali no mesmo cemitério já estavam, decompostos. Casos como o do Arnold Pauler, Peter Blagojevich, foram registrados com detalhes por essas autoridades. É impressionante. Nossa, fico imaginando esses oficiais, homens pragmáticos daquela época, vendo uma coisa dessas. Além de chamar de vampiro, tinha alguma tentativa de explicar racionalmente o que eles viam ali nos relatórios? Ou era só o susto? Olha, os relatórios focavam muito na descrição dos fatos, sabe? Quase que perplexos. A racionalização vinha depois, muitas vezes terminando na destruição do corpo, né? Seguindo o costume local. Estaca, decapitar, queimar, isso era visto como uma única solução ali na hora. Mas o registro do fenômeno em si, feito por autoridades que a gente imagina céticas, é isso que o Ambellan acha significativo, sabe? Independentemente da explicação sobrenatural que deram na época. Faz sentido. E, além dessa questão do corpo físico, o Ambellan explora uma outra coisa bem estranha também. A ideia do duplo. Aquela capacidade da essência ou da imagem de uma pessoa aparecer e até agir longe do corpo físico. O caso da professora Emília Sager é um exemplo clássico que ele cita, né? Vista ao mesmo tempo na sala de aula e no jardim por um monte de alunas. Exato. E o Ambellan conecta isso com fenômenos que foram estudados pela chamada pesquisa psíquica, aquilo que floresceu ali no fim do século XIX e começo do XX, tentando entender capacidades humanas meio incomuns. Conceitos como bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo, e materialização, tipo uma forma etérea que se torna fisicamente perceptível, né? Como as alunas que sentiram uma resistência quando tentaram tocar o duplo da Sage. E tem exemplos ainda mais, assim, dramáticos que ele traz. Mais dramáticos? Como assim? Imagino que não sejam só aparições quietinhas, então. Pois é. O livro cita uma tal de Juliana Cox. O fantasma dela, quando foi atacado na perna numa aparição, deixou uma ferida igualzinha na perna da Juliana de verdade, que estava em casa. Ou a história do mulheiro Bigó. O duplo dele teria aparecido como um lobo. E aí, quando atacaram o lobo e ele perdeu um olho, o Bigó acordou cego de um olho só. São narrativas que ligam o fenômeno psíquico a uma consequência física direta, sabe? Complica tudo. Essa do Bigó é sinistra mesmo. E claro, né, não dá pra falar de vampirismo sem falar do sangue. Como é que o Ambellan entra nessa questão? Ah, sim. Ele trata do mistério do sangue.
Cita até aquela passagem bíblica, a alma da carne está no sangue, para mostrar essa conexão cultural forte entre sangue e força vital. Menciona até um uso antigo na Rússia de sangue de cadáveres frescos para fazer transfusão. Acreditavam que alguma vitalidade ficava ali por umas horas. Isso, claro, se liga direto à necessidade do vampiro de obter essa essência vital. Talvez não só bebendo sangue físico, mas também por um processo psíquico. Vampirismo psíquico? Como assim ele desenvolve isso? A ideia de drenar a energia vital de outra pessoa, né? Um conceito que a gente vê ecoando em muito relato folclórico. E até em observações, às vezes, sobre a dinâmica entre pessoas muito doentes ou idosas e jovens saudáveis que convivem muito perto, onde um parece que vai definhando, enquanto o outro parece que se revigora, sabe? O Ombelайн sugere que essa necessidade do vampiro pode ser tanto física quanto, digamos, energética. Entendi. Então, juntando tudo, corpos que não se decompõem, duplos que interagem fisicamente, essa conexão profunda do sangue com a vitalidade, o que o Ombelайн apresenta então não é bem uma defesa do Conde Drácula como real, né? Mas um argumento de que a lenda do vampiro talvez seja um mosaico bem complexo, feito de folclore, claro, mas também desses relatos históricos documentados, de fenômenos psíquicos que intrigam e até de dilemas sobre os limites da vida mesmo. Exatamente, é isso. E conectando com uma visão mais ampla, esses relatos, mesmo filtrados pelo tempo, pela cultura da época, eles levantam questões que não somem, sabe? Sobre o que é a consciência, o que é essa tal de energia vital e quais são os limites do nosso entendimento sobre o que acontece quando a vida biológica, aparentemente termina. Ombelайн usa a figura do vampiro quase como um prisma para olhar para essas áreas cinzentas da existência. Fica a reflexão, então. Será que essas narrativas antigas, por mais bizarras que soem hoje pra gente, não poderiam ser interpretações, pré-científicas de fenômenos reais? Fenômenos ligados à consciência, à energia do corpo, ou a estados que ficam ali no meio do caminho entre a vida e a morte, coisas que talvez só agora a gente comece a investigar com outras ferramentas, né? Bioeletricidade, estudos de consciência não local. É algo que deixa a gente pensando, com certeza.